Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, amigos, amigas que acompanham aqui É o que Parece. Eu e o Zé Francisco estamos juntos de novo para dar sequência às nossas conversas semanais sobre comunicação, marketing, propaganda, que é a nossa praia. No último programa a gente começou falando de comunicação auditiva, mas aqui o papo é tão descontraído que mudou de direção, parecia um vento e levou para a gente para um outro caminho. Agora, Zé, você está engatilhado, com a bala na agulha, começa falando sobre a comunicação auditiva aí. Como eu disse no programa anterior, eu me baseei aqui nesse livro, Jingle, a Alma do Negócio, do Fábio Barbosa Dias, a quem recomendo para quem quer conhecer um pouco da história do jingle no Brasil. É um livro muito interessante, inclusive com uma quantidade enorme de jingles famosos durante décadas e tal. Mas nesse livro conta um pouquinho da história que eu acho importante registrar, sem parecer que estamos querendo voltar ao passado, apenas um registro, né? De que quando é que começou essa coisa da comunicação auditiva, ou por onde a comunicação começou, exatamente pela audição. Seja por aquilo que se fazia desde a Idade Média, seja por aquilo que aconteceu depois, quando a forma com que os senhores feudais, os reis, se comunicavam com o povo, era mandar pessoas, seus súditos, para as ruas, para levar notícia que pudesse interessar a população. Aí nasceu, então, a comunicação auditiva na rua e se comunicava notícias, decretos, leis. Estamos falando lá do tempo da Idade Média. E isso inspirou, naquela época, uma atividade comercial, de que as pessoas que tinham que vender produtos passaram a anunciar produtos na rua também. Prática que, se você prestar atenção, existe até hoje, né? Até hoje. Vassoura, olha a vassoura, pamonha, quem quer pamonha? Né? Isso veio lá de trás, quando se descobriu a comunicação auditiva, fazendo propaganda através da rua, oferecendo produtos. O que aconteceu no Brasil é uma coisa que remota lá a chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808, que foi instituído por Dom João VI, o primeiro jornal. O que o jornal tem a ver com isso, eu vou explicar. A Gazeta do Rio de Janeiro, que inclusive era impresso na Inglaterra. O primeiro jornal brasileiro era impresso na Inglaterra. Detalhe, era impresso na Inglaterra, vinha para o Brasil e o Dom João VI aprovava a edição. Que bom! Antes de mandar que era para saber se a linha editorial do jornal estava de acordo democraticamente, né, dentro dos interesses daquilo que o rei queria passar para os súditos brasileiros. Pois bem, essa entrada do jornal acabou levando publicidade para o jornal e passou a ser impresso, e isso tirou um pouco essa coisa da propaganda de rua, ou ficou complementar. Claro, complementar. Né? Então foi feito anúncios no jornal. E o rádio no Brasil, Rossini, você sabe quando é que começou? Bom, o rádio, pelo que eu lembro muito bem aqui, o rádio tem lá o Roquete Pinto, lá pelos idos de 1922. E, de verdade mesmo, o rádio tem uma história no Brasil com muito destaque pela presença constante do Edgar Roquete Pinto, né? Que foi um camarada... Bom, tanto é que teve o prêmio. Existe ainda, Zé, o prêmio Roquete Pinto? O prêmio Roquete Pinto não foi durante muito tempo, um prêmio anual da TV Record, famoso, né? Eu lembro. As pessoas esperavam para saber quais eram os artistas que receberiam o prêmio Roquete Pinto. Quem recebesse, se eu não me engano, 5 ou 7 Roquete Pintos, aí não concorria mais. Então tinha que atingir a marca do 7, que era a TV Record, Canal 7 na época, e foi um prêmio muito importante. Agora, você sabia que as rádios, quando começaram no Brasil, elas tinham, a maior parte delas era sociedade, Rádio Sociedade, Rádio Clube, e tem uma explicação para isso. Essas rádios elas foram lançadas não para viver da publicidade, mas eram grupos de pessoas, eram clubes que se cotizavam
para comprar um aparelho e para transmitir rádio, né? Essa rádio Roquete Pinto, que começou no Rio de Janeiro, é curioso. Ela não funcionava todo dia, ela funcionava em dias alternados e de segunda a sábado. E domingo era dia de descanso. Então não tinha transmissão de rádio naquela época. Mas essas rádios aí, elas passaram a ser formadas por associações e clubes que emitiam a sua programação e o sinal. Foi só no começo dos anos 30 que a publicidade oficialmente entrou no rádio. Tem uma história também política para isso, né? O governo brasileiro, apesar de ter liberado em 1922 a transmissão em rádio, não permitia publicidade em rádio. Mas em 1932, o Getúlio Vargas, então presidente, na época depois ele assumiu um período longo de ditadura no Brasil, de 1930 a 1945, e aí ele assinou um tal decreto de 21.111 que autorizava a propaganda em rádios. Foi só aí que foi possível, então, a partir de 1932, quer dizer, o rádio hoje tem 84 anos de vida publicitária. Nossa. Até 1932 isso não era possível. E o locutor que você se lembra dessa época, já que você... Não me lembro, caramba. Eu sou velho, mas não me chama de tão velho assim. Eu li no livro, tem uma do locutor Antônio Nassara, de um programa caseiro, essa é maravilhosa. Esse programa caseiro era transmitido pela Rádio Philips, depois que se transformou em Rádio Nacional, e o texto dizia o seguinte, aí era texto, não era jingle. O texto é: um casal de noivos brigou. Ele, arrependido, resolveu fazer as pazes, mas a moça estava irredutível. Conversou com a futura sogra, que lhe aconselhou que presenteasse a filha com algo de valor. Comprou-lhe, então, uma joia caríssima. Não fez efeito. Deu-lhe um casaco de pele, mas não fez efeito. Então lembrou de dar a ela um vidro de Manon Purgativo. Fez efeito! O Manon Purgativo funcionou e está à venda em todas as farmácias e drogarias. Imagina só, o Purgativo resolveu o problema do casal. Que beleza! Uma forma criativa, o cara queria inventar uma coisa que fizesse efeito, aí comparou o casaco de peles com o Purgativo. Mas aqui, já que entramos já na propaganda, que você acabou de ler um depoimento ou um texto histórico da propaganda, de verdade mesmo, quem se preocupou em montar estúdio, cuidar da propaganda, foi uma agência de propaganda, não era? Uma americana, a Standard Ogilvy. Ogilvy não, naquele tempo nem tinha Ogilvy. Era brasileira, Standard, né? A Standard Propaganda, que conta os registros aí, que ela começou em 1948 e ela criou uma produtora independente, que era a RGE, que era do Zé Escatena, um sujeito que fez muito sucesso no rádio brasileiro, e essa RGE era para imprimir discos na venda e também para produzir comerciais, peças publicitárias em rádio. Imprimia disco naquele impressão mesmo, o disco era prensado em vinil de uma forma magistral. No começo até vinha de fora do Brasil. Bom, já em 1948, já que a gente está falando de coisa bem antiga, qual é o comercial que você se lembra de um produto de consumo forte que a gente consumia alargadamente? Eu lembro do jingle, só não sabia que ele tinha sido criado em 1948. É um comercial da Brahma, de criação de Sivan Caetano Neto, que eu acho que agora nós podemos pedir para o nosso amigo Ed rodar, que é o comercial da Brahma. Quem gosta de cerveja, bate o pé, reclama. Vamos ouvir. Quem gosta de cerveja, bate o pé, reclama. Quero Brahma, quero Brahma. E quando a Brahma vem, não se contém, exclama. Esta sim está pra mim, é Brahma. Ainda dos anos 40, Rossini, tem um jingle que marcou a época. É curioso mencionar, né? Nós estamos falando aí lá dos anos 40, 50, quando ainda não existia. A televisão começou em 1950, né? O rádio começou com essas peças publicitárias, a maior parte delas em jingle,
por esse poder de comunicação, de aliar texto com música, que ajudava a gravar mensagens. As músicas poderiam até ser utilizadas com um texto publicitário, músicas já conhecidas, ou a maior parte delas eram, inclusive, músicas criadas, adaptadas e tal. E tem um comercial antigo, que é do sabonete Palmolive, de um sujeito que foi um locutor famoso no rádio brasileiro no século passado, chamado Gilberto Martins. Vale a pena rememorar. Segunda, terça, quarta, Sabonete Palmolive. quinta, sexta, sábado E domingo, Palmolive. em 14 dias, mais beleza pra você. Sim, Palmolive, o sabonete da juventude, torna a cutis abeludada como pétala de rosa. Para um banho de beleza, Palmolive-se dos pés da cabeça. Em 14 dias é a beleza que revive com Palmolive. Mas, bom, você falou dos anos 40. Eu queria agora lembrar dos anos 50. Por exemplo, a Alka-Seltzer era um produto que também ganhava espaço na mídia radiofônica e fazendo sucesso. Mas, aliás, toca aí, Edi, pra gente ouvir. Alka-Seltzer, existe apenas um. E como Alka-Seltzer, não pode haver nenhum. É legal, não é? Olha, mas mais do que esse aí, no meu ponto de vista, é a campanha publicitária voltada para o rádio dos biscoitos São Luís, que tem a assinatura do Victor Dago. A hora do lanche, que hora... Manda ver aí, Edi. Você é um bom jornalista, mas não canta nada. Deixa tocar o jingle. Boa! Hora do lanche, que hora tão feliz. Queremos biscoitos São Luís. Compre para seus filhos as lindas lancheiras São Luís. Antes de você falar da próxima, é um lembrete que eu acho que é importante, né? Se produziu, se criou muitas peças em jingle para o rádio. E quando a televisão começou, essas peças musicais acompanharam muitos comerciais. Tem muitos comerciais depois, comerciais de televisão, que ficaram marcantes, famosos, porque tinham essa trilha que já existia para o rádio. Dá para entender esse fenômeno, Zé? Olha que coisa louca. Agora há pouco eu chamei aqui e o Ed lá, comandando o nosso programa, no estúdio aqui do É o que Parece, mostrou a hora do lanche, a hora tão feliz. Mas, de fato mesmo, eu só vim entender a hora do lanche, que hora tão feliz, depois na rádio. É o que você falou. É um fenômeno que houve uma inversão. Do som se conseguiu produzir imagem e dar consistência para um produto como esse. Que, na verdade, os biscoitos São Luís sobreviveram décadas e décadas. Hoje nem sei mais por onde anda. Parece que foi comprado por um grupo multinacional. Uma peça marcante do início da televisão é aquilo que se passava na TV Tupi, a primeira emissora de televisão no Brasil, trazida por Assis Chateaubriand, daquele império na época dos diários e emissoras associadas, que tinha rádio, TV, jornal espalhado por todo o Brasil. E o Chateaubriand, um sujeito para lá de louco para fazer coisas diferenciadas, ele é o responsável, por exemplo, pelo MASP. MASP, né? Exatamente. E ele foi quem foi para os Estados Unidos, comprou equipamento e instalou a primeira televisão no Brasil nos anos de 1950. E tinha uma curiosidade, a Tupi começou a funcionar, funcionava só na parte da noite e por volta da meia-noite saía do ar. E para sair do ar foi criado um jinglezinho que era para dizer, olha, estamos indo embora até amanhã. Essa peça acabou se transformando numa peça comercial, porque na época os pais exigiam que os filhos fossem dormir mais cedo. E não precisava esperar a TV Tupi sair do ar à meia-noite. E então houve uma oportunidade, eu não sei se foi a Tupi que desenvolveu, foi o anunciante ou a sua agência, que transformou essa peça numa peça do Cobertores Paraíba, que era exibido toda noite, às 22 horas, que era a hora marcada para as crianças irem dormir. Tá na hora de dormir, é isso aí. Vamos ver esse que vale a pena rememorar, essa peça criada por César Memolo. Mamãe manda.
aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. Olha, gente, vale a pena voltar assim no passado, viu? Porque, na verdade, é um momento em que se consolidava, que se plantava um processo de comunicação publicitária que fez o Brasil que é hoje. Aliás, o Brasil é um país premiadíssimo por causa dessa competência criativa de dar vida à propaganda que gerava negócios, né, Zé? Agora, ó, já está quase no nosso tempo final e eu quero que você diga a frase do dia. A frase do dia. Frase do dia. Rossini, você me pega desprevenido. Você nunca está desprevenido. Olha, você hoje... Eu vou pegar uma frase aqui, porque hoje eu estou vendo você está de barba. Eu nunca te vi de barba, Rossini. 40 e tantos anos de relacionamento. E achei que você ficou até com a cara de Spielberg, com essa barba aí, entendeu? E tem uma frase de barba que é muito boa. Não serve para você, óbvio. A frase já existia aqui, pelo amor de Deus, hein? Certo. Barba. Se barba significasse respeito, bode não tinha chifre. Puta merda, eu não sei, eu vou ficar quieto. Ô, pessoal, vocês estão ouvindo aí. Isso será que foi ofensa ou elogio, hein? Mas não faz mal. Do Zé eu aguento tudo porque ele é um grande cara. Pessoal, obrigado. Até a próxima. E na próxima vai vir mais jingle. Nós temos jingle aqui para mostrar dos anos 60, dos anos 70. Tem histórias para contar que vale a pena conhecer um pouquinho mais dentro dessa linha da comunicação auditiva, a importância do jingle na publicidade brasileira. Beleza. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.